Olá, deusas, tudo bem com vocês? Primeiramente, feliz ano novo para ti, para mim, para todas nós. Que 2022 venha recheado de boas perspectivas, de longos e brilhantes alcances para todas nós. Eu vim aqui hoje para poder tratar com vocês a respeito de um tema que eu fiz numa enquete na semana passada e teve uma repercussão muito boa, que se chama trabalho afetivo. Eu não sei se eu já comentei com vocês novos que estão chegando aqui no meu perfil, mas desde abril do ano passado, quando eu ministrei um curso na Ateliê de Humanidades sobre decolonialidade da experiência feminina, eu comecei a me debruçar sobre muitas literaturas que falam sobre o feminismo de política decolonial, que é aquele que nos chama a atenção para alguns aspectos que antes nós não observávamos na reprodução da nossa vida cotidiana. Esse curso foi muito importante para mim, para me sensibilizar mais a respeito da experiência feminina, dos atravessamentos que nos permeiam, fazer com que sejamos seres mais políticos no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. E um outro aspecto que também me ajudou muito a poder observar essa questão de um modo mais sensível foi um curso que eu fiz recentemente, o Vivências à Flor da Pele, com a sexóloga, né, e educadora somática, a Maria Eduarda Toni, uma linda mulher, desde já deixo um beijo imenso para ela. E nesse curso também nós estudamos muitas coisas a respeito de autoras como Audre Lorde, a Bell Hooks e outras feministas negras que discutem muito bem sobre essa noção de afeto, corpo, trabalho afetivo e tudo mais. Ações como alimentar, pentear os cabelos do outro, massagear, cuidar, acarinhar, conversar, medicar, tudo isso é trabalho afetivo, levando em consideração a resposta emocional do outro em seu estado geral. Portanto, muitas ações que a gente realiza no dia a dia, que muitas vezes passam despercebidos, a gente acha, né, que é uma coisa banal, isso é trabalho afetivo, sim. Quando você está cuidando de um parente, do seu filho, do seu companheiro ou companheira, do outro no seu trabalho como um atendente de supermercado, de lanchonete, e que você precisa dispor do emocional sempre para que essa relação seja fluida, seja tranquila, se desenvolva da melhor forma, isso tudo está envolvido na noção de trabalho afetivo. A hipótese defendida pela Silvia Federici é a de que existem diferenças qualitativas na produção do trabalho, para além da mecanização. Mecanização é isso, é você fazer por fazer, é você não levar em consideração o seu ser emocional e a resposta emocional que você quer gerar na outra pessoa. Isso é mecanização, né? Para Silvia Federici, o que ela está querendo chamar a atenção é que existe uma diferença qualitativa naquilo que a gente produz, naquilo que a gente vivencia. E por essa razão, que é diferente de você produzir coisas em larga escala, sem muita reflexividade ou sem muito investimento afetivo, existe o quê? O trabalho do afeto que leva as nossas ações para além do esforço mecânico em si. Trabalho afetivo se refere ao caráter interativo do trabalho, a sua capacidade de ser polivalente, de estabelecer fluxos de comunicação, de ser além daquilo que se é. Corpo e emoções estão intrinsecamente ligados, compreendendo intimamente os aspectos corpóreos e os aspectos intelectuais. Então, isso tudo compreende a noção de trabalho afetivo. Por exemplo, vamos aqui pensar em questões práticas, funções nas quais o trabalho afetivo é claramente percebido. Nos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, ou seja, são profissionais que precisam dispor muito além dos seus protocolos de saúde, dos seus atos mecânicos. O trabalho afetivo ali, ele está intrinsecamente envolvido nessa relação médico-paciente, enfermeiro-paciente, de você dispor de uma resposta emocional satisfatória no outro. E por essa razão, esses são profissionais que precisam ser supervalorizados.
né, nas suas categorias. Outros profissionais são os professores, né? Os professores com os alunos que também precisam ter uma resposta emocional para fazer com que esse fluxo de comunicação, de ensino-aprendizagem seja eficaz, seja polivalente. Cuidadores de idosos, cuidadores de crianças, cozinheiros também. A cozinha é um trabalho afetivo de maneira muito intensa, porque quando você cozinha, você não somente precisa dominar as técnicas de elaboração de um prato, mas também você precisa investir respostas emocionais para que aquele prato saia da melhor maneira possível, né? E todos possam gostar, todos possam apreciar o seu trabalho. As cozinheiras que estão me assistindo e os cozinheiros também sabem muito bem o que eu estou falando, né? Outras profissionais domésticas que estão trabalhando ali com a limpeza da casa, elas não apenas estão produzindo atos mecânicos de limpar ou de tirar um pó. Muitas dessas trabalhadoras estão ali investindo do seu tempo, do seu corpo e mente para fazer com que aquela casa limpa, que muitas vezes pode ser a sua casa, seja tão limpa, tão agradável de se estar quanto a dela. Trabalhadoras do sexo também, que precisam dispor do seu corpo, dessa conexão entre corpo e mente para satisfazer as necessidades físicas, emocionais ou intelectuais de um cliente que as contrata. Ou seja, eu estou aqui elencando algumas profissões nas quais o trabalho afetivo a gente percebe que ele é latente, mas existem outras tão importantes quanto e que a gente precisa valorizar. Ou seja, tudo isso para dizer que a questão do afeto ela é polivalente, que a questão do afeto ela está permeando aí essas relações que antes nós achávamos que eram extremamente mecânicas, né? E por essa razão a gente precisa remunerar, a gente precisa recompensar esses profissionais da melhor maneira possível. E agora, fazendo uma analogia ao campo amoroso, das relações de par e também dos relacionamentos conjugais, o que nós aprendemos, o que a gente discutiu muito no curso Vivências à Flor da Pele? Muito relacionado à questão do trabalho afetivo. O que temos percebido é que existem muitas mulheres, homens também, mas vamos colocar assim, mais mulheres, porque estamos falando aqui de um feminino, né? De uma questão que é muito premente nas conversas femininas. Muita gente trabalhando demais e recebendo de menos, o que vem causando aí uma ansiedade existencial em muitas de nós. Muitas mulheres revelando que têm sido pouco recompensadas pelo seu trabalho afetivo, vivendo um verdadeiro cenário de extrativismo afetivo. Por que eu falo extrativismo? Eu não sei se vocês conhecem como é que se dá a produção de bens na indústria extrativista, mas o extrativismo é assim, uma empresa, ela extrai recursos naturais, muitas das vezes esses recursos podem ser finitos, né? E a legislação local, ou federal ou municipal, exige que essa empresa faça compensações pelo tipo de trabalho extrativista que ela está realizando. Se ela está extraindo recursos de floresta, recursos aquíferos, recursos minerais. Então, todas as empresas que trabalham com esse tipo de produção, elas precisam cumprir compensações. Elas precisam estabelecer políticas compensatórias para a comunidade do entorno. Ou seja, se você extrai um recurso da natureza, você precisa ou devolver ou compensar de outra forma. E da mesma maneira acontece no campo dos nossos relacionamentos. Temos percebido que é necessário as pessoas, as mulheres, estabelecerem as suas políticas compensatórias, as suas fronteiras. Para quê? Para que essa noção de trabalho afetivo ela possa ser exercida de uma maneira mais politizada,
né? Não há como existir exploração ou gozo verdadeiro do nosso eros, das nossas alegrias emocionais, se não houver um espaço seguro. Quando se estabelece políticas compensatórias, é exatamente disso que estamos falando, é de estabelecer um espaço seguro para que as coisas aconteçam, para que as relações aconteçam. Portanto, se essa virada afetiva não estiver bem delimitada dentro de você, você não vai conseguir distinguir o confortável do desconfortável, o que é extrativismo e o que não é, e por isso você acabará sendo invadida pelo outro. Portanto, os limites, eles precisam ser claros para nós. Eles não precisam ser rígidos ou inflexíveis, porque eles podem mudar. E isso é bom que mudem, mas eles precisam estar claros. Essas políticas compensatórias, aquilo que cabe e não cabe a você, precisa estar bem delimitado. E é disso que a gente está falando, dessa noção de virada afetiva, é você reconhecer que o seu afeto, a produção do seu afeto, que é essa conexão direta entre corpo, mente, corpo e intelectualidade, ela não se dá de graça. Ela é uma construção feita ao longo do tempo. Por ser uma construção, né, resultado dos seus atravessamentos, de todas as suas lutas e conquistas, do seu trabalho, dos seus estudos e tudo mais, você não pode exercer esse trabalho afetivo de qualquer maneira ou para qualquer pessoa, certo? Da mesma forma que essas categorias de profissionais que eu elenquei no início do nosso vídeo, elas têm os seus sindicatos, as suas políticas que regem a produção do seu trabalho e tudo mais, da mesma forma que as empresas que atuam no extrativismo precisam cumprir as políticas compensatórias, as comunidades, para que assim o trabalho seja exercido da maneira tanto mais correta possível. Politizar o trabalho afetivo é isso, é romper com a desigualdade estrutural, requerer a valorização do seu corpo, do seu intelecto, do seu tempo, seja no trabalho, seja nas relações familiares, nas relações afetivas, nas relações de pares, onde quer que você seja. É reconhecer que o seu afeto tem valor, é reconhecer que o seu afeto, a demanda afetiva, ela tem valor, né? Ela requer que você produza políticas compensatórias. Reimaginar a potência afetiva implica não só valorizarmos as capacidades intelectuais imbuídas na produção desse afeto, mas também romper com a desigualdade estrutural nas quais muitas vezes as relações afetivas elas são construídas, né? O que a gente quer com essa reimaginação da potência afetiva é que a produção das relações, seja de trabalho, seja de pares, seja entre familiares, seja entre gestores, é que cada vez mais tenhamos uma equalização dessas emoções, em que trabalho e afeto e a resposta afetiva que vem junto com esse trabalho possa ser cada vez mais equânime, cada vez mais justa, para que assim caminhemos para uma sociedade mais equitativa, sobretudo para as mulheres, que as mulheres possam viver e gozar de um afeto mais justo, de um afeto mais equalizado entre o outro e, sobretudo, para com nós mesmas, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreva para mim nos comentários, escreva em box, compartilhe comigo das suas experiências e do que mais essa noção de virada afetiva e trabalho afetivo pode enriquecer na sua jornada de descoberta e potência interior, ok? Um beijo a todas, até mais!